Pessoal, boa noite. Bom, meu nome é Leonardo. Então hoje eu vou começar a fazer a minha primeira videoaula e hoje eu vou explicar sobre o Hibernate e o Spring, fazer uma integração entre os dois frameworks, muito utilizados em Java para desenvolvimento web principalmente. Nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração do Hibernate juntamente com o Spring, fazendo com que o Spring consiga gerenciar as transações e as sessões do Hibernate, sem que a gente fique se preocupando com isso. A gente chegou a ver na aula, para quem faz pós-graduação na FATEA com a gente, na última aula a gente viu com o Guarino sobre o Hibernate, mapeamento de objeto, como a gente cria, abre uma sessão, faz todo o que a gente tem que fazer, faz inserção no banco, select no banco, fecha a sessão. Porém hoje, com o Spring a gente vai ver que o Spring, a gente pode passar toda essa responsabilidade para o Spring. Então o Spring consegue gerenciar, ele abre, ele fecha a transação, ele sabe a hora que ele tem que fazer tudo isso, a gente não se preocupa mais com isso. Então, eu desenvolvi esse pequeno exemplo e eu vou retomar ele passo a passo, explicando todos os passos para poder fazer essas configurações. Bom, primeira coisa necessária, eu no meu caso estou utilizando a IDE Eclipse para desenvolvimento, que é a mais usada hoje em dia, pelo menos no Brasil que eu saiba, para desenvolvimento Java. Você precisa vir em New, Order, Web, Dynamic Web Project. Aqui, vou começar a fazer novamente o exemplo aqui. Spring Hibernate. Seleciona qual o servidor vai usar, no caso Tomcat, configuração default, next, e vou mandar ele gerar o WebXML. Só esse cara aqui, ele vai gerar para mim a aplicação. Então, quais as configurações adicionais? Primeira coisa que eu fiz. Primeiro de tudo, eu tenho essa pasta selecionada com todas as bibliotecas que a gente vai precisar usar. Depois eu vou disponibilizar, não sei, ou no ForShare, em algum... Vou disponibilizar para download em um zip. Depois eu deixo o link no canal. Então são todos os jars que a gente vai precisar usar para fazer essa integração com os frameworks. Primeira coisa que a gente deve fazer seria pegar todos esses jars, copiar tudo aqui, e jogar dentro da pasta webcontent, webinf, lib, que são todas as libraries usadas pela nossa aplicação. Automaticamente ele já adiciona no path da aplicação e já reconhece tudo pra gente. Então vamos lá. Como aqui no exemplo que eu fiz, ele tem a library com todos os jars. Depois disso, o que a gente tem que prestar atenção inicialmente é o arquivo web.xml. Assim como a gente tem no .NET, no ASP.NET lá com C# ou qualquer outro, a plataforma .NET, a gente tem um arquivo XML que seria alguma configuração que a gente usa. No Java a gente tem o mesmo, web.xml. Aqui a gente define o que? O nome da nossa aplicação, qual a página inicial que a gente vai usar, a gente pode definir mais de uma no caso. No caso ele funciona, por exemplo, se eu colocar index.jsp e index.html, se ele não achar essa página, ele tenta essa. E assim ele vai fazendo várias vezes, pode colocar várias opções. Esses caras aqui, ó, são primeiramente os importantes para a gente, que a gente vai precisar configurar. Dentro do web.xml a gente precisa colocar essas 4 opções aqui, que é para a gente conseguir startar o Spring quando o servidor iniciar. Eu vou explicar isso daqui melhor mais para frente. Bom, então vamos começar a fazer a parte do Hibernate, sem se preocupar com a parte do Spring por enquanto. Eu criei a classe usuário dentro do pacote br.com.test_model_bin. Criei a classe user. Vamos dar uma olhada na classe user. Bom, a classe user então, eu falei que ela é uma entidade e nomeei essa tabela como tbl_user. Assim como a Silmara ensinou pra gente, a FATEC, para quem fez. Depois eu mapeei as propriedades, no caso o ID, disse que esse ID vai ser um ID e o valor gerado dele vai ser, o tipo de geração vai ser identity. E ele vai gerar pra gente um auto-increment. No meu caso, como eu estou usando o Postgre, ele vai gerar uma sequence e vai fazer todo o mapeamento. Um atributo login, string e um password. Só isso que a gente precisa. Nesse caso, a gente está mapeando com annotations.
No caso da aula do Guarino, para quem faz pós comigo, ele explicou como fazer um mapeamento em XML, o que não é uma coisa muito utilizada nem muito recomendado, porque dá mais trabalho. Por annotation a gente consegue fazer muito mais simples e dar manutenção de melhor forma. Então a gente só define @entity, dizendo que esse cara vai ser uma entidade, o ID, e dizendo que ele vai ser um ID, um valor gerado a partir do tipo de geração que você define aqui. Então beleza, a gente tem o nosso objeto user criado. Agora eu crio o UserDAO, que é o mesmo modelo também. UserDAO, primeira coisa que a gente tem que atentar aqui seria esse objeto SessionFactory. SessionFactory aqui, ele é um objeto do Hibernate mesmo. E essas duas anotações são anotações muito importantes. Por quê? Essas anotações @repository e @autowired são anotações do Spring. Mas como que funcionam essas anotações? Esse @repository aqui, ele diz que essa classe, ela é uma classe do tipo repositório que vai ser gerenciada pelo container do Spring. Ou seja, o Spring, tentar explicar de modo geral, a parte principal do Spring é que ele é um container de objetos. Ele trabalha com injeção de dependência. Você só precisa mapear para ele todos os objetos que ele precisa gerenciar. E a partir daí, ele faz a injeção de dependência. Por exemplo, nesse caso aqui, eu crio essa classe UserDAO, falo que ele é um tipo repositório. Esse repositório, ele é do Spring, e o Spring vai reconhecer essa classe como uma classe gerenciável, que ele vai ter que gerenciar. O AutoWired, ao contrário, o que ele faz? Ele procura essa classe desse tipo aqui, dentro do contexto do Spring, para saber se essa classe é gerenciável. Se essa classe é gerenciável, ele faz a injeção de dependência automático, ou seja, ao invés de eu precisar fazer SessionFactory igual a new SessionFactory, ele faz a injeção de dependência automática, ou seja, quando ele cai em algum método, se tiver o AutoWired, essa classe já vai estar instanciada, a gente precisa instanciar ela. E ela instancia essa classe e todas as classes que estejam abaixo dela. Se ela tiver, o SessionFactory tiver uma classe, um objeto da classe A, um objeto da classe B com o AutoWired, a SessionFactory já vai instanciar todos os seus filhos. Então, beleza, a gente mapeou esse UserDAO como repositório e dissemos que ele vai ter uma instância do objeto SessionFactory. Depois a gente implementa os métodos getById, getAll, save, update, delete by ID e o método session. Esses métodos não são tão importantes, mas eu coloquei mais para usabilidade, para a gente ficar reutilizando aqui novamente. Então aqui, no getById o que ele faz? Ele pega a sessão corrente, vamos ver aqui, current session, é esse cara aqui. Eu pego sessionFactory.getCurrentSession. Por que esse cara vai funcionar? SessionFactory.getCurrentSession. Eu tinha explicado que o Spring ele vai fazer o gerenciamento das transações do Hibernate. Ou seja, eu não preciso chegar aqui e fazer esse cara aqui. SessionFactory.OpenSession. Por quê? O Spring vai fazer isso pra gente. Então, quando ele cair aqui, eu posso ter certeza de que o Spring vai ter gerenciado, vai ter iniciado uma transação e eu vou ter uma sessão para trabalhar com ele aqui dentro. Vai ter instanciado uma sessão. Bom, então aqui, os métodos, basicamente. Get, create criteria para fazer uma lista, persist, merge para fazer o update, delete, get by ID, e é isso aí. Esses são os básicos. Depois eu vou deixar o código-fonte também, para caso alguém queira baixar para dar uma estudada melhor, entender melhor os métodos. Mas basicamente não é muito difícil essa parte, é mais essa parte básica mesmo. Agora, o que foi criado aqui. Para a gente trabalhar com MVC, o ideal é a gente não acessar a classe DAO diretamente da nossa parte de visualização, ou seja, a tela não vai acessar o DAO, isso não é uma boa prática. Então a gente cria uma camada intermediária no modelo, que seria, no caso, por exemplo, um serviço, ou seja, criei um user service. Então qual vai ser a ideia? A gente vai ter uma telinha, por exemplo, o add user. Essa add user, de alguma forma, vai acessar o serviço de usuário. O serviço de usuário tem um objeto de UserDAO e através do serviço a gente vai fazer as ações com o banco de dados, acessando o DAO. Então aqui, o serviço a gente precisa anotar
com @service. @service é mais uma anotação do Spring, avisando o Spring que essa classe também tem que ser gerenciada por ele, e ele é um tipo de serviço. E essa anotação que é o transactional. O que é o transactional? O transactional, ele define que todos os métodos dessa classe vão ser transacionais, ou seja, quando ele cair nesse método, chamado por outro lugar, ele cair nesse método, ele vai abrir uma transação. Quando ele sair desse método, ele fecha a transação. Isso serve para todos os métodos. E é aqui que o Spring faz o gerenciamento das transações, somente com esse transactional. Interessante. Sabe? Caso não fosse isso, você teria que abrir sessão, iniciar a transação, fazer commit, fazer tudo mais. Transactional já faz tudo isso para você. Então, no User Service a gente tem uma instância do UserDAO, que também é com auto-wired, como eu expliquei. Como o UserDAO tem um repositório dizendo para o Spring que ele tem que ser gerenciável pelo Spring, o Spring reconhece aqui e faz a injeção de dependência automática. E através daqui eu chamo os métodos do DAO. Certo? Uma coisa importante, para que, pode perguntar, mas por que a camada de serviço é importante na aplicação? Inicialmente, agora a gente não vê nenhum ótimo motivo para a gente fazer isso agora, porque a gente não está fazendo nada mais do que chamar o DAO. Mas o que acontece? Qualquer regra diferente que você possa aplicar no getById, ou um getAll, ou qualquer outro método, você implementa aqui. Vamos dizer que, por exemplo, você quer implementar um método específico no getAll, você não quer pegar objeto tal, você pode pegar esse getAll aqui dentro, trabalhar com essa lista aqui dentro e retornar um outro objeto diferente. Você pode fazer tratamentos específicos aqui dentro. E acho que é isso, mas por enquanto a gente não vai deixar nada, vai deixar ele por default mesmo, a gente vai fazer por boas práticas para utilizar de melhor forma o MVC. Então beleza, então a gente já tem nossa classe BIM, ou seja, nossa classe entidade, nossa entidade aqui user, temos o nosso DAO do user, temos o serviço do user. E agora, como é que a gente vai acessar o serviço do user? Por uma tela. A gente tem os servlets, que são as partes básicas, a parte mais básica de Java para trabalhar com web, que a parte não é framework, que é o servlet, JSP Servlet são os primórdios do Java para trabalhar com a parte web mesmo, na internet. Então eu criei dois servlets, o ADD User Servlet e o List User Servlet. Vamos dar uma olhada no ADD User Servlet. O que ele define aqui? Ele tem um @WebServlet, que ele define qual vai ser o URL chamado para esse método, para esse servlet cair aqui. E ele tem um @controller. O @controller também é uma anotação do Spring, para dizer para o Spring que esse servlet vai ser gerenciado por ele. Ou seja, se eu tirar esse controller aqui, tudo que tiver auto-wired não vai ser injetado pelo Spring, porque o Spring não entende que essa classe é gerenciada por ele. Então ele não traz todas as suas dependências. Para ele trazer as dependências dessa classe aqui, User Service, e todas as outras classes que estiver com auto-wired, ele precisa entender que essa classe é gerenciada pelo Spring. Com isso como padrão também, toda classe servlet deve estender o HTTP servlet, e aí você pode implementar os métodos do get e do post. No nosso caso, como a gente está usando Spring, a gente precisa implementar esse método init dessa forma, recebendo a configuração do servlet e essa chamada é importante, Spring Bean Auto-Wiring Support. Esse método aqui, Process Injection Based on Servlet Context, que ele vai passar para o contexto do Spring esse servlet e o contexto da configuração para dizer para o Spring que esse cara aqui está sendo instanciado a partir da instância do contexto do Spring. Se eu tirar esse cara aqui, ele não vai funcionar, ele não vai conseguir ler esse controller e dizer que essa servlet vai ser gerenciado pelo Spring. Essa parte é muito importante para a gente fazer. E aqui eu tenho os métodos. Quando ele cair nesse servlet, fizer uma requisição do tipo get, ele vai cair nesse método. Quando ele chamar esse servlet fazendo uma requisição do tipo post, ele vai chamar esse outro método. Ou seja, quando ele cair no get, ele vai redirecionar para a página adduser.jsp. Quando ele fizer uma chamada post, o que ele vai fazer? Ele vai entender que o cara está tentando inserir um novo usuário. Então ele cria um objeto user, pega o parâmetro de login, insere no user, pega o parâmetro de password e insere no user. E depois chama o user service, insere esse usuário no banco de dados,
adiciona um atributo, faz um select no banco com users, get all, insere esse atributo na requisição e redireciona a requisição para o lister users. Por quê? Aqui a gente vai ter a lista de usuários. No list users JSP, a gente vai fazer a interação deles e exibir na tela. Caso ele dê algum erro, a gente vai exibir o erro aqui no console para a gente ver e redirecionar para a página de erro, certo? Então, beleza. A gente tem agora o servlet listUserServlet. Está mapeado como listUserServlet. Também a gente coloca ele como controller, faz aquele método, aquela chamada de método que eu avisei, que eu falei para fazer no init, que é dizer que esse servlet vai ser inserido no contexto do Spring. E tem um auto-wired, vai sofrer uma injeção de dependência do objeto userService. Aqui ele tem mais uma vez o método do get, do post não está sendo implementado, eu posso remover, não é necessário. E o método do get, que ele pega o request, seta os atributos, seta o atributo com o nome user e seta a lista de objetos. A lista de objetos de user, que é o que ele acessa no banco de dados, ou seja, no servlet ele acessa o get all do service, que acessa o get all do DAO, que traz todos os usuários do banco de dados. Então ele seta esse atributo na requisição e faz o redirecionamento para o list users. Certo, beleza. Então vamos ver agora como ficaram as páginas. Add user, básica mesmo, form com a action add user servlet com o método post, ou seja, ele vai cair naquele método post, que é esse cara aqui, que vai fazer a inserção do usuário no banco de dados. Então, inseriu, beleza. A gente tem a tela list users, que eu fiz na mão, não me preocupei em usar nenhum framework, nem JSTL, fiz na parte mais básica, como a gente chegou a ver algo parecido no .NET. Faço a listagem, pego o atributo na requisição, o atributo users, faço um parse para uma lista de usuário, faço interação entre eles e exibo na tela, uma tabela sem formatação nenhuma de CSS. Beleza. Então, e a parte inicial a gente deixou essa tela index.jsp, que ele vai ter dois botões. Botão 1, ele passa no add_user_servlet, com o método padrão que é get, ou seja, ele vai cair aqui e vai redirecionar para o add_user. E a outra chamada para o listUserServlet, que vai cair no listUserService no método get, que vai fazer a listagem e vai jogar para o listUsers. Certinho. Então, agora a parte que teoricamente estaria tudo funcionando. Mas aí eu pergunto, onde a gente configurou, fez as configurações do Hibernate, do Spring? Eu não lembro ainda de ter mostrado para vocês a parte de onde eu defini o nome do banco de dados, usuário, senha, tudo mais. Essa parte eu deixei por último justamente por isso, que é a mais chatinha talvez. São esses caras aqui. Então a gente tem aqui o resource, os códigos, o source, e a gente tem, eu criei essa pasta aqui, ó, vou mostrar para vocês, new source folder resources. Eu criei esse cara. Dentro desse cara eu adicionei três arquivos, 2 XML e um properties. O XML eu vou partindo a explicação do Spring Context. O que é esse Spring Context? Aqui é a parte inicialmente dizendo do contexto de aplicação do Spring. Aqui, se eu não estivesse usando annotations, eu iria fazer o mapeamento de todas as classes aqui dentro. Mas como eu estou usando os annotations, eu não preciso mapear nada. Aqui o que eu faço? Eu crio esse Spring Context, mando ele fazer o import do datasource.xml. Por quê? Datasource.xml é onde eu vou estar configurado todas as configurações do meu Hibernate e da transação, gerenciamento de transação. Então, beleza. E eu tenho também o context component scan base package br.com.test. Esse cara é muito importante. Por quê? Esse cara diz para o Spring que ele vai ter que fazer uma escaneada em todos os pacotes que comecem com br.com.test. Ou seja, todos esses aqui. Por quê? Escanear para quê? Você pode perguntar, né? Ele vai escanear todas as classes que estejam dentro desse diretório para saber qual classe ele tem que gerenciar. Ou seja, se eu colocar aqui teste.não existe, ele não vai detectar que nenhuma dessas classes aqui, que estejam aqui dentro, como essa daqui que está com o controller, ele não vai identificar que essa classe tem que ser gerenciada por ele, porque eu não defini
corretamente quais pacotes que ela tem que escanear para procurar as classes que possivelmente são gerenciadas por ele. Então isso daqui é muito importante. Aí eu vou abrir agora o DataSearch XML, que é onde está a configuração do Hibernate e tudo mais. Primeiramente eu faço, para deixar ele mais dinâmico, eu criei esse Database Properties, que eu simplesmente defino os dados do Hibernate. Qual o driver que eu vou estar usando aqui, o Postgre driver, o URL minha, localhost, dash hello, o usuário, senha, e aqui eu defino algumas outras configurações do Hibernate. Aqui, no caso, são para conexões, e aqui do Hibernate mesmo, que ele diz o dialeto que ele vai usar, eu estou dizendo se ele vai mostrar o SQL para mim na tela aqui no console, quando ele fizer um SQL, e o formato SQL para ele formatar o SQL que ele for exibir. E esse tipo aqui é aquele cara. Se eu colocar um create, ele vai gerar para mim, novamente, toda a estrutura do meu banco de dados. Só que tenham cuidado com isso. Quando você coloca um create, o que ele faz? Ele apaga todo o banco de dados seu, no caso do dash hello, e cria tudo de novo. Então, o certo é você dar o create uma vez só e depois deixar como update, que ele só vai fazer atualização de alguns dados, ou deixar como none. Eu, no meu caso, eu vou colocar create só para modo de teste para vocês verem como funciona mesmo. Então, beleza, eu tenho as configurações aqui. Vou voltar para o DataSource. Aqui eu faço importação desse arquivo de propriedades. Por quê? Para eu poder usar ele dinamicamente aqui, dessa forma. Eu jogo cifrão e passo a string que está nomeada aqui, JDBC Driver Class Name. Aqui, ó. JDBC Driver Class Name. Então ele vai pegar automático para mim. Ou seja, quando eu fizer o deploy dessa aplicação em um servidor e quiser mudar o nome do banco de dados, que isso é uma coisa que sempre acontece, porque nunca é a mesma senha, a mesma URL, você só vem no Properties, altera ele manual e sobe a aplicação de novo. Fica totalmente dinâmico. Então beleza. Então qual a ideia aqui? Lembra que nesse caso aqui eu comentei sobre não criar objetos aqui dentro, fazer tudo com annotation. Aqui no DataSearch a gente cria os objetos no XML. Pelo fato da gente estar usando esses objetos aqui das nossas bibliotecas. Ou seja, esse Driver Manager Data Source, ele é da biblioteca do Spring JDBC. Então a gente cria um mapeamento desse Driver Manager Data Source e coloca o nome dele como Data Source. Eu adiciono as propriedades dele, Driver Class Name, URL, Username e Password. Então aqui é o objeto de banco de dados relacionado ao Spring. O Spring ele faz a conexão com o banco de dados para mim. Depois eu crio uma fábrica de sessões, no caso aqui, que é também do Spring, e aqui entra o início da fusão do Spring com o Hibernate, integração dos dois. Ou seja, se eu estiver usando o Hibernate 4, eu uso esse cara aqui, tem o Hibernate 3 também. Mas como a gente está usando o Hibernate 4, a gente usa essa classe. Spring Framework ORM Hibernate 4 Local Session Factory Bin. Esse cara aqui é uma classe, é um objeto que eu estou definindo no Spring para ele gerenciar. Ou seja, toda vez que eu tiver, não sei se vocês lembram, deixa eu dar uma olhada aqui no DAO, Session Factory, aqui. Toda vez que eu tiver esse Session Factory, ele vai fazer a inserção de dados desse cara aqui, ó, Local Session Factory. Por quê? Esse cara aqui, quando a gente mapeia tanto no Annotation quanto no XML, a gente está dizendo para o Spring que esse cara vai ser gerenciado, esse objeto vai ser gerenciado por ele. Então, se eu definir ele aqui, Local Session Factory, e fizer um auto-wired em uma classe, ele com certeza vai trazer esse cara para você, porque ele está mapeado no contexto do Spring. Então, a gente mapeou esse cara aqui, fábrica de sessão. A gente diz que a propriedade do data source que ele vai usar é esse objeto aqui, faz referência a esse cara, que é a conexão que a gente fez. Aqui a gente define também quais os pacotes que ele vai precisar escanear. Ou seja, mas esse caso aqui não é do Spring exatamente, é do Hibernate. Por quê? Aqui é o pacote que o Hibernate vai procurar os modelos para ele criar as tabelas. Por exemplo, se eu colocar @entity aqui, id, ele está no model.bin. Então, ele vai procurar todas as classes de entidade do Hibernate dentro do model.bin. Se eu criar outro pacote aqui dentro, model.bin A, model.bin B, eu posso colocar aqui model.bin ***, que ele vai procurar todos esses caras para escanear esses pacotes para procurar classes, entidades para o Hibernate. E aqui a gente tem a propriedade também Hibernate Properties.
Aqui a gente define aquelas propriedades do dialeto, se ele vai mostrar o SQL pra gente ou não, e o cara que define se vai ser criado a estrutura do banco ou não, que é o create, none, update e tudo mais. E aqui é a parte importante do gerenciamento de transação, que a gente define um objeto do tipo Hibernate Transaction Manager. Define o ID dele como TX Manager. Então a gente define um objeto desse cara, fala para o Hibernate vai ter uma instância desse objeto para gerenciar. A gente seta a propriedade Session Factory que a gente criou dentro dele. Então, qual que é a ideia? A gente criou um objeto Data Source, que é a parte de conexão com o banco, criou uma fábrica de sessões a partir desse Data Source, e dentro do nosso Session Factory, a gente criou um gerenciador de transação, que vai utilizar essa fábrica de sessão. E essa parte final, que é o TX Annotation Driven, e a gente passa o nosso gerenciador de transação. O que serve esse cara? Esse cara diz que toda vez que eu usar aquele @transactional aqui dentro do service, toda vez que eu usar o @transactional, ele vai identificar e vai chamar esse cara aqui. E esse vai passar para esse cara gerenciar a transação para a gente. Então é aí que está a mágica, em aspas, do Spring. A partir desse cara, ele vai identificar, colocar esse cara como gerenciador default de todos os @transaction que a gente usar na nossa aplicação. Bom, é isso aí. Vamos rodar agora para ver o software trabalhando. Deu uma zica aqui. Vamos ver. Não se preocupem que o Eclipse na minha máquina está zoado mesmo, está sempre travando, mas isso acontece. Se é bom que isso aconteça com vocês também, vocês sabem o que vocês fazem. Ou não. Ele não está conseguindo executar. Eu vou fechar o Eclipse, abrir de novo. Vamos lá. Aqui define web. Bom, esses aqui estão todos os jars que a gente vai usar. Deu um trabalhinho em configurar, porque eu configurei na mão. Eu não usei nenhum. Mais pra frente eu posso fazer uma videoaula. Pretendo fazer uma videoaula com o Maven, utilizando o Maven, que é um gerenciador de. Ele trabalha com. São os scripts que você pode fazer para automatização de build, de várias coisas do seu projeto. E ele principalmente ele trabalha com gerenciamento de dependências. Ele gerencia os jars automáticos. Então, vamos dizer que você baixa esse jar aqui, ele define que esse jar, ele percebe que esse jar depende, por exemplo, desses dois aqui. Então, ele vai e baixa os dois automáticos para você, sem você ficar precisando se preocupar em, vou baixar esse cara depende de dois, deixa eu baixar os outros dois. Ele gerencia tudo isso para você. Como nesse eu não quis abordar muita coisa, para não ficar muito longa a aula e ficar muito chata, eu abordei só essa parte inicial mesmo. Mais para frente eu tento abordar essa parte de gerenciamento de bibliotecas. Bom, vamos ver se agora esse projeto vai parar de fazer graça. Lá. Debug as, vou rodar normal. Run on server. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu banco de dados. Ele já tem 5 usuários adicionados, certo? Eu vou agora adicionar um usuário novo. Leonardo. Adicionei, vocês veem aqui, ele mostra o SQL que ele gerou, insert into tbl user, login, password, passando os valores. Certo? Vamos ver se ele inseriu no banco de dados mesmo. Leonardo. Vocês lembram que eu coloquei vocês viram que estava com 5 usuários, agora ele está só com 1. Vocês lembram por quê? Lembram que eu disse para vocês que no properties eu defini como create? Ou seja, quando ele rodou esse cara, ele apagou todo o meu banco de dados e criou novamente. Ou seja, ele removeu tudo que tinha no banco. Seria o Leonardo. Vamos ver agora. Listou o Leonardo. Dá um back aqui, adicionar um novo. Teste. Adicionei. Olha lá, ele gerou o SQL para mim de novo. Vamos ver aqui. É isso aí. Gerado. Agora, essa parte mais importante já foi pronta, que é a parte de gerenciamento de transação. Lógico que foi um trabalhão para um projeto pequeno, mas vamos pensar que para um projeto grande foi um trabalho pequeno, sendo que você não vai se preocupar nunca mais com gerenciamento de transação, ou pelo menos inicialmente, a não ser que tenha algum tipo de requisito especial, mas você já não precisa ficar se preocupando em abrir transação, fechar transação, abrir sessão e tudo mais. Bom, pessoal, então é isso aí. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar no canal, ou pode me procurar pessoalmente, ou pode mandar um e-mail para mim, leonardo@vife.com.br. Beleza? É isso aí, obrigado, tchau, tchau.